Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com César Sampaio. Ele que foi volante, né, da seleção na Copa de 98, deu show jogando lá na França, foi muito bem. Apesar do Brasil ter perdido a final, a seleção do Brasil mostrou um grande futebol, César Sampaio estava nela. César, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, agradecer por ter disponibilizado um tempinho pra gente. Vamos falar de seleção, César? Como é que foi para você pegar a seleção, jogar uma Copa do Mundo com a camisa 5 da seleção? Primeiramente, boa tarde, né? Aos ouvintes. Sem dúvida é a realização de um sonho, né? Pode dizer até que é mais que um sonho, porque quando a gente começa a jogar, jamais projeta algo tão grande assim, né? E, bom, devido à regularidade, as boas performances e também está correspondendo, né, nas dificuldades que a profissão impõe para a gente foi evoluindo e creio que o Mundial é o ponto máximo, né, é o Oscar, podemos dizer assim, de um atleta, ainda mais tratando-se de Brasil, onde uma vaga é tão concorrida, né, assim, tão disputada assim, porque pela qualidade dos atletas que o Brasil possui. É interessante, né, você abordar essa questão de uma vaga tão disputada. Hoje em dia ainda é tão disputada assim, o César? Muita gente fala que a geração não está tão boa, a safra não está tão boa assim. É mais disputada hoje do que era na sua época, ou continua ainda a mesma coisa, ou a dificuldade ainda está grande em se vestir amarelinha? Eu creio que a disputa é a mesma. O que a gente não vem tendo, né, podemos dizer assim, são resultados, né, de expressão, ou seja, títulos vindo de uma geração onde o Brasil foi vice-campeão em 94, né, foi campeão em 94, aliás, vice-campeão em 98 e campeão em 2012. Então, foi uma década assim, de conquistas, né? Você tinha uma disputa mais acirrada porque a performance dos atletas que defendiam a seleção na oportunidade estava entre os melhores do mundo, né? E eu entendo que a vaga na seleção hoje ela é disputada, porém a gente creio que perdeu um pouco de respeito, até de representatividade pelos últimos resultados nossos, né, tratando-se de mundiais. Agora, é interessante, né? Parece que a seleção foi bem em 98, foi bem em 2002, aí de lá para cá começou a decair. Hoje em dia já está mais complicado, né? A seleção não tem tanto prestígio, assim, principalmente a gente vê a imprensa do Chile falando que é possível derrotar o Brasil. Até há pouco tempo não se dizia assim, né, César? Algumas mudanças aconteceram, né? Eu creio que hoje com a globalização, a informação você tem em tempo real em qualquer parte do mundo. Então, consequentemente, a parte fisiológica e a parte estratégica, elas acabaram tendo um peso tão importante quanto a parte técnica. O que eu quero dizer é que antes, se você tivesse um time com bons jogadores, né, organizado e com bons jogadores, você estaria muito próximo da vitória, né? Hoje, acho que isso só não é o suficiente. Você tem que estar com o time, além de ter bons atletas tecnicamente organizados, essa parte da fisiologia evoluiu muito e a parte da estratégia de jogo, né, que passa por princípios, né, pelos conceitos, né, não só aquilo que o treinador pensa, mas também que isso deve ser entendido pelos atletas e momentos de jogo do jogo, né? Então é algo muito mais complexo e eu creio que a Europa evoluiu muito nesse sentido e nós brasileiros, né? Assim, eu creio que ainda possuímos os melhores jogadores do mundo e estamos também
podemos dizer, nos atualizando, podemos dizer assim, a esse novo momento estratégico, né, que o futebol atravessa. Agora, para esse momento estratégico se chegar, precisa ter um treinador tão estudado de maneira a fazer com que os atletas entendam isso, né? Hoje em dia, a gente tem o Tite, tem grandes nomes, tem o Guardiola, caras que estudaram. Você consegue ver essa figura do estudioso também no Dunga, que tenta botar alguma forma de jogar, tenta imprimir algum jeito de jogar na seleção? Eu já vejo... Bom, a parte acadêmica, eu conheço o Dunga de campo, né? E como é que eu posso dizer? Eu não tenho um conhecimento profundo do trabalho semanal dele. Porém, a gente vê alguns princípios interessantes, né? Em cima do modelo de jogo. Eu acho que o que o Dunga tem que, bem dizer, contra ele, não só o Dunga, mas todos os treinadores brasileiros são o nosso calendário e também a base nossa está jogando no exterior, ou seja, o pouco tempo para estar treinando esses atletas e fazendo com que eles possam, acho que no primeiro momento o mais importante é entender aquilo que o treinador pensa para que na prática aí eles possam executar. Mas, sim, eu acho que nós temos uma seleção, vou dizer, favorita. O favoritismo eu acho que para essa eliminatórias agora. Eu vejo, acho que a seleção do Chile chegando num momento interessante, a própria Argentina também, né, num momento interessante. Eu coloco essas duas seleções como favoritas, mas o Brasil conseguindo externar o potencial técnico que tem e organizado é sempre competitivo e a nossa camisa tem um peso muito grande e isso, quando entra numa competição, a gente tem que considerar. Agora, César, você concordou com a lista que o Dunga está levando? Tem alguns atletas, eu posso citar, por exemplo, o Fabinho, que foi convocado como lateral, mas no clube joga de volante. O Daniel Alves, que foi reserva no último jogo da equipe do Barcelona e que foi convocado aí para o lugar do Rafinha. A gente tem um Ricardo Oliveira, que está jogando realmente muito bem, mas tem sua idade, e o Kaká também. Você concordou com essa lista? Acha que realmente ele levou os melhores para o Chile? Como eu falei, a gente tem alguma deficiência, podemos dizer assim, com relação a resultados, né? Mas a concorrência na seleção brasileira ela é sempre grande. E como todo brasileiro é um pouco treinador também, né? A gente tem na cultura brasileira o futebol como um esporte, não digo que é o esporte mais importante, mas é o esporte que atrai a maior quantidade de adeptos, né, de observadores, de analistas, né, e até pela representatividade internacional que possui, né, como maior ganhador de mundiais, enfim. A gente tem todo esse contexto aí em volta de uma convocação. Então, não só agora como sempre, as convocações são alguns nomes, né, a gente acaba contestando. Eu entendo aí que a ausência do Rafinha ou a desistência do Rafinha, né, foi algo que fez com que o Dunga tivesse que mudar, né, trazendo o Daniel, que no primeiro momento não viria. Mas, como eu disse, eu acho que esses atletas organizados e se entendendo os princípios passados, né, pretendidos pelo Dunga, são atletas competentes que jogam nos top 5, né, da Europa, né, nos grandes clubes da Europa e podem sim, né, ter uma boa performance e conseguir, nesse primeiro momento, o objetivo maior, que é a classificação para o Mundial. Agora, o César Sampaio, queria emendar duas perguntas logo como as últimas, né? Queria externar uma questão que foi levantada até nos donos da bola aqui da Bandeirantes pelo Ronaldo Castro, que a seleção tá se preparando, tá chegando para o jogo com o Chile
já praticamente em cima. Os atletas, eles estão chegando, os 23 convocados apenas hoje. Qual é a grande dificuldade de se fazer isso? Por que não consegue reunir uma semana antes, igual fazia antigamente? E outra questão que já gostaria de emendar, na tua época já estava arrumando para esse tipo de situação? E como é que vocês faziam para poder contornar isso e fazer o bom futebol, que em 98 a seleção jogava muito? Eu passei por isso, né, nas eliminatórias de 2002. Enfim, eu até não fui convocado para o Mundial porque eu tive uma lesão nos tendões oriundo a isso, né? Na oportunidade eu estava no La Coruña, da Espanha, e eu vinha da Espanha, jogava, muitas vezes jogava, após o jogo já pegava avião, vinha para cá, para cá, eu digo, para a América do Sul, né? E fazia as conexões Brasil-Peru, Brasil-Chile, Brasil-Argentina, Brasil algum lugar, né? E muitas vezes chegava na véspera do jogo, treinávamos, jogava e já voltava para a Espanha. Isso, assim, a gente conseguiu passar na eliminatória, classificar o Brasil, porém eu dei o preço aí eu tive uma lesão nos tendões uma cirurgia que me tirou a oportunidade de jogar Mundial. Eu creio que o ajuste do calendário, né, o calendário europeu no contratempo do nosso, né? Ou seja, a temporada lá termina no meio do ano e não encaixa com o calendário nosso. E as datas FIFA também, né? Eu acho que a gente tem que ter uma abertura maior. Eu ainda entendo que o objetivo maior dos atletas num clube é buscar um espaço na seleção. E entendo que os clubes devem observar isso, a valorização do atleta, a possibilidade de uma receita, né, com uma transferência de um atleta que esteja na seleção, acaba sendo atrativo para o clube também. E é um momento de nós pensarmos no nosso calendário, né, já tem alguns movimentos, né, até assim, nessa MP, que agora virou lei, né, uma abertura para... Não foi aprovada ainda uma mudança, mas uma abertura para discussão. Alguns movimentos, como o Bom Senso também, né, que entendem que a qualidade do espetáculo deve ser melhorada com um melhor calendário. As ligas, né, já surgindo, parece-me que a São Minas, né, também já está tomando força aí. Enfim, a gente tem que sentar para debater, nós que fazemos o futebol, né? E acho que o objetivo maior é proporcionar uma opção de entretenimento, né? Uma qualidade boa de espetáculo aos torcedores, ter grandes clubes e, consequentemente, né, ter uma grande seleção, né? Uma representação do tamanho, da grandeza do nosso país e do tamanho da grandeza que é o futebol, que eu acho que o Brasil ainda possui e está no momento de recuperação de identidade. César Sampaio, volantão da Copa de 98, fez uma excelente Copa, excelente pessoa, esteve na frente do Joinville recentemente, estivemos conversando inclusive no ano passado, dando um show no Joinville enquanto esteve lá, grande pessoa que entende bastante do futebol. Queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, já me despedindo e agradecendo pelo seu tempo. E, ao mesmo tempo, já com a despedida, queria fazer a última pergunta seguinte. Ficar entre as 4 e não ser o campeão das eliminatórias, é algum demérito para a seleção se pensar em talvez uma classificação em 3º ou 4º lugar? Eu creio que a gente tem que ir por metas e objetivo, né? Uma meta é um objetivo com valor e prazo. Então, a meta do Brasil principal é classificar para o Mundial. Seria, acho que historicamente, aí uma tragédia, acho que até maior do que foi o 7-1, uma não classificação brasileira para o Mundial, né? E uma vez conquistada a meta, né, o objetivo aí sim torna-se a conquista, né, nas eliminatórias, uma classificação em primeiro lugar nas eliminatórias. Então, eu entendo dessa forma, acho que o primeiro momento é começar bem, né, tendo até que
o empate não seria um mau resultado, pensando em projeção de tabela. E acho que eu, como um cara otimista e brasileiro, a gente sempre é esperançoso e a gente torce muito, né? Eu, particularmente, tenho alguns amigos, não só na gestão, né? Na comissão técnica, na gestão, como também alguns atletas, né? Que trabalharam comigo, e a gente fica na torcida aí para que o Brasil inicie bem. Tá certo, César. Queria agradecer a sua participação. Obrigado aí pelas suas palavras aqui na Bradesco. E as portas estão abertas aí no futuro para conversar sobre o Tietê também, que a gente sabe da sua gestão, que assim como deu show no Joinville, agora tem que dar show em São Paulo também, César. Isso, a gente recém assumiu aqui a presidência do clube, né, do Comercial de Tietê, um clube filiado à Federação Paulista, e estamos nos ajustes aqui para viabilizar, no princípio nosso, é a participação da Série B aqui, a 4ª divisão do futebol paulista, no ano de 2016. Valeu, César. Brigadão, hein? Um abraço.